E tem alguma diferença? Porque, por exemplo, a Malu citou que a gente fez um podcast abordando essa parte de fertilidade masculina. E lá a gente vê alguns fatores ambientais, né? Mudança de estilo de vida, etc. Mas tem algo a mais, assim, no caso da mulher ou não? É a mesma coisa? Tá dormindo menos, tá trabalhando mais? Esse podcast tem quantas horas de duração? A gente pode ficar aqui, é quase um congresso. Não, tem muita coisa a mais. Vamos lá. Tem muita coisa a mais. A gente vai começar a falar sobre a diferença entre o que é um espermatozoide e o que é um óvulo. A mulher nasce com todos os óvulos, a gente não produz óvulos. Então, nós somos os nossos óvulos, eles são criados durante o momento de embriologia, durante o nosso momento de embrião, e são produzidos e ficam dentro do corpo da mulher até ela entrar na menopausa. Então, aqueles óvulos, eles são muito diferenciados do ponto de vista de demanda metabólica, de exigência de nutrientes, da própria exposição ambiental. Imagina que aqueles óvulos estão dentro daquela mulher quando ela ainda estava dentro da barriga da avó dela. Se a gente for pensar que são células germinativas que estavam ainda dentro daquele momento em que a mãe estava grávida dela. Então, a gente começa a avaliar que eu tenho 3 gerações impactando a qualidade daquele óvulo e a saúde daquele óvulo. O espermatozoide não, ele é produzido sob demanda. O espermatozoide ejacula, produz, ejacula, produz, ejacula, produz. Então, o óvulo ele tem um requinte metabólico muito mais específico, muito diferenciado em relação ao espermatozoide. Não estou desmerecendo. Mas a gente precisa cuidar disso, inclusive, e entender que, não, eu só quero engravidar, mas passou 20 anos da vida fazendo tudo que podia e que não podia, mas não estava pensando nisso. Tem impacto. Então, o óvulo, como uma célula germinativa, como uma célula de reprodutiva, ele tem que ter uma visão muito diferenciada quando a gente está falando de saúde feminina e saúde masculina. E nesse contexto, a fisiologia e o comportamento da mulher, quando a gente vai falar sobre reprodução, ele tem que voltar na história dela. Não é só, eu cheguei aqui e hoje, aos 35 anos, eu quero engravidar, porque é o que geralmente tem acontecido, e agora eu não consigo. Existe uma história pregressa que tem que ser levada em consideração, porque não é só aquele momento. O homem, usualmente, ele tem essa possibilidade. Eu tenho esse momento, eu identifiquei uma alteração, por exemplo, diabetes mellitus, eu só falo diabetes estacional, diabetes mellitus, então eu tenho excesso de açúcar, e aquele excesso de açúcar corrigido melhora agora a qualidade do espermatozoide. Para a mulher não é da mesma forma. O varicocele, que foi o meu caso? Sim. A mulher não é tão simples assim. E se eu fosse fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje aí dessa ascensão dos bitcoins, quem não teve o conhecimento de investir, já está até nervoso, né? Quem não teve o conhecimento de investir na hora certa, seria exatamente trazendo isso que Bruna falou para números. Perfeito. Quando você está com quantas semanas? Agora 20. Então, está exatamente no momento certo. Então, com 20 semanas, se fosse combinado, não dava tão certo. Com 20 semanas de gestação, Maria Tereza tem, neste momento, 6 a 7 milhões de ovócitos primários, que é a menor célula germinativa que depois vai dar origem aos netos de vocês. Então, esse é exatamente o melhor momento. Exato, que eu comi ontem. Nervosa. O estresse que eu passei semana passada. Não, incrível. Então, imagina, nesse momento, Maria Tereza tem 6 a 7 milhões de ovócitos. A Bitcoin está exatamente na moeda de hoje. É isso mesmo. Na valorização. Quando ela nascer daqui a alguns meses, ela vai nascer com 1 a 2 milhões. Então, ela já ocorre uma desvalorização absurda da quantidade. A quantidade diminui muito. Ela sai de 6 a 7 milhões para 1 a 2 milhões ao nascimento. Quando ela for menstruar pela primeira vez, por volta ali dos 8 a 12 anos, ela vai ter entre 400 a 500 mil folículos. E aí é que começa essa perda periódica, porque existe uma perda muito grande, uma desvalorização do Bitcoin ovariano enorme da vida intraútero, com 20 semanas até a primeira menstruação. E depois a mulher perde 4 mil folículos por ciclo. Então, se a gente fizer uma conta matemática, 400 a 500 mil, e ela perde 1.000 por ciclo, que a menina, quando for menstruar a primeira vez, vai ter entre 400 a 500 mil folículos. Se ela perde 1.000 por ciclo, ela vai menstruar ou ter ciclos ovulatórios entre 400 a 500 ciclos ao longo da vida. Se a gente dividir isso por 12 meses, se a matemática não me falha, vai dar entre 33 a 41.
400 dividido por 12, 33, 500 por 12 dá 41. Acho que é isso. Se for, tanto faz, porque eu já não sei. Próximo dia. Mas vai ser mais ou menos isso. Então, para a mulher saber qual é a idade média da menopausa dela, ou seja, o período reprodutivo dela, ela vai pegar a idade que ela menstruou pela primeira vez e colocar uma variação de 33 a 41. Para facilitar, primeira menstruação aos 10 anos. Sua menopausa vai ser dos 43 aos 51. Então, esse é o seu período. Antes disso está o seu maior período de fertilidade, que vai coincidir com a fase do menacme, que é exatamente o intervalo entre a primeira menstruação e os 40 anos de idade. Exato. E qual que é o melhor momento seria para engravidar, digamos, o ápice metabólico da mulher para engravidar? Tem isso? As pessoas estão preparadas para essa Eu acho que vai ser bem polêmico. Conversa bem Se polêmica. você 15 comprou anos, né? Bitcoin, você está tranquilo para escutar essa informação entre 18 e 25. Nossa. 18 e 25. Eu achei que era até mais nova, porque pensando não na Nessa- questão social, E entendeu? sim, mas como se fosse uma saúde. E existe uma questão interessante. Todo mundo acha que mais novo é melhor. Mas quando a gente Tem uma começa a maturação. menstruar, exato, a gente precisa amadurecer o eixo, a gente precisa amadurecer as funções hormonais. Os hormônios femininos são muito, muito poderosos. E nós somos regulados 100%, nós mulheres, somos regulados 100% por esses hormônios dentro do ciclo menstrual. Então, a menina começa a menstruar, hoje cada vez menos com 14, que começam a menstruar cada vez mais 8 a cedo. 12, a média do Brasil. Ela demora uns... Eu menstruei com 13. Não foi muito cedo, Não né? foi muito... bom. Não foi. Agora eu não sabia que quanto mais cedo menstrua, mais cedo é a menopausa. Por conta disso. Por Você conta começou que a tá ligar essa gastando perda cada dos vez mais. folículos. Interessante. E existe outra questão relacionada a menstruar mais cedo. Menstruar mais cedo também é um sinal de desequilíbrio metabólico. Então, hoje, as meninas, antes a gente considerava que a idade de uma média para a menina menstruar a primeira vez, entre 14 e 16. Isso já foi mudando e ficou entre 12 e 14. Agora já está considerando normal entre 10 e 12. Mas, na verdade, não é uma normalidade. É uma adaptação comum de de uma agora, ideia. Exatamente. O comum não é o normal. Então, Você isso tem que falou ser 8 a adaptado. 12, eu falei, caramba, 8 anos. É, 8 anos. Isso não é tão Não, incomum pelo assim como a contrário. gente imagina. É bem Olha, mais comum Dentro do hoje. ambulatório da universidade, a gente pega um E monte tudo de isso criança. porque assim. o Caramba. ambiente está favorecendo esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, alteração. de E não alteração. só o ambiente, Uma mas a das- gente tem que lembrar, desde a Hormonal. década de 70 existe uma mudança no padrão de Alimentar. de disposição, de sono, mudança socioeconômica. A mulher entra no mercado de trabalho, agora ela dá plantão noturno, agora ela se expõe ao estresse, agora ela está usando uma marmita, ela não está mais na zona rural, ela está na zona urbana, ela não tem exposição solar. Existem várias questões que determinam essa transformação. Mas o fato é que ela entra agora dentro do mercado de trabalho e essa mudança para o mercado de trabalho agora coloca dentro do metabolismo dela sinalizações. E lembra que a gente tem os óvulos continuam lá. Então, nós já somos frutos de gerações anteriores que foram modificadas. Então, o ambiente já foi modificando todos esses óvulos e agora nós estamos vendo e vamos ver provavelmente, por isso que os dados são preocupantes em relação à saúde feminina, cada vez mais mulheres menstruando mais cedo e tendo menopausa cada vez mais precoce Exato. e todas as complicações associadas a E isso custos. e os custos associados a isso, sem dúvida nenhuma.